história e na resistência, né? Nita, antes de você fazer a apresentação da Anita, deixa eu fazer uma reparação comigo mesmo, que eu esqueci uma das coisas mais importantes que eu deveria ter lembrado quando fui convidado, né, pelo Centro de Memórias para estar junto com vocês e na possibilidade de mediar esse debate, né? Eu esqueci de dizer que eu sou mestre em Memória Social pela Unirio, né, que é a nossa e fiz meu orientador foi o Marco Aurélio Santana e tive na banca a nossa querida Elina Peçanha, né? Então eu Esse esqueci companheiro me surpreende o tempo todo. Esse velho companheiro me surpreende o tempo todo. Pois Eu falei isso para ele. Aí a gente só lembra da nossa a última atividade, que é ser professor e servidor público, né? Mas esqueci desse pequeno detalhe, que é isso que nos une, Anita, no Centro de Memória, né? É a possibilidade da gente recuperar e registrar as nossas lutas, né? Então, é isso. Então, além de ser professor, além de ser sociólogo do Museu do Índio, eu também sou mestre em Memória Social, né? Tendo feito a dissertação sobre a resistência operária na Remington, né? A antiga fábrica de máquina de escrever. É uma história bem interessante. Não tão interessante quanto a da nossa querida Anita, né? Mas realmente um prazer a gente estar nos centros de memória, né? Metalúrgico, né? De todos os trabalhadores e trabalhadoras. A possibilidade que a gente tem de não deixar apagar a história, né? E reescreverem a história como eles querem, né? Nós escrevemos a nossa própria história. Feito esse reparo, Nita, é contigo. Tá bom. Bom, gente, primeiro eu queria dar boa noite à Anita e frisar novamente que é uma grande honra e uma grande alegria tê-la aqui conosco hoje, nessa rememoração da grande Revolução Russa, cuja proposta era a emancipação não só dos trabalhadores, mas da humanidade. O nosso centro de memória, que tem o nome de Centro de Memória da Classe Trabalhadora, foi fundado no ano passado, oficialmente, embora ele tenha já sido iniciado há mais tempo, né? A proposta, inclusive, veio do companheiro Jaime Santiago, do Rio, num encontro que nós tivemos, depois de muito tempo sem nos vermos. E o Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte, Contagem e da região, né, metropolitana apoiou sempre essa proposta. Nós estamos, inclusive, conseguindo desenvolver o Centro de Memória por causa desse apoio. Mas, além dos metalúrgicos, nós temos também no Centro de Memória professores, pesquisadores, o pessoal da construção civil. Então, nós temos assim, uma grande quantidade de pessoas envolvidas nessa necessidade de preservação da memória dos trabalhadores. Porque ou nós preservamos a nossa memória, ou certamente ela vai desaparecer. A história, sempre quem conta, né, são os vencedores. E nós temos sido vencidos em muitas lutas, embora em outras nós tenhamos vitórias, ainda que vitórias parciais. Então, a manutenção dessa memória viva é extremamente importante. Por isso, hoje nós estamos inaugurando hoje a nossa primeira live, no sentido de entrevistar esses combatentes da classe trabalhadora, esses pensadores, esses organizadores, esses políticos que estão dedicados à emancipação não só da classe trabalhadora, mas da humanidade.
E é com muita honra que nós recebemos aqui a Anita. Não há dúvida que a melhor pessoa com quem poderíamos conversar nesse momento de inauguração de nossas lives. Então, eu gostaria de falar aqui algumas breves palavras, né, sobre a Anita. É claro que isso aqui é realmente um resumo, né? É impossível falar tudo que nós sabemos e que nós devemos, né, à Anita e a seus pais, na luta pela libertação no Brasil, do povo brasileiro. Então, vamos lá, alguns dados biográficos. Anita Leocádia Prestes é autora dos livros Luiz Carlos Prestes, um comunista brasileiro, da editora Boitempo, Olga Benário Prestes, uma comunista nos arquivos da Gestapo, também da editora Boitempo, Viver é Tomar Partido, Memórias, também da Boitempo, e diversas outras obras sobre a vida e a obra de Luiz Carlos Prestes, a história do Partido Comunista Brasileiro e os militares brasileiros. Bom, a Anita está com a palavra. Então, Anita, seja muito bem-vinda a esse território carioca mineiro de rememoração das lutas da Revolução Russa e do povo brasileiro. A palavra é sua. Muito obrigada. Obrigado, boa noite, né? Isso, em primeiro lugar, quero saudar todos os presentes, né? E, em particular, agradecer esse convite, que muito me honra, porque são 3 entidades, né, de defesa, enfim, da memória do movimento operário, né? De Minas e aqui do Rio de Janeiro, né? E uma entidade, inclusive, aqui da Universidade da UFRJ, o Arquivo da Memória Operária, né, do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, é todo um esforço, né, de preservação e divulgação da memória operária no Brasil, o que, sem dúvida, né, é extremamente importante, né, e a gente deve incentivar ao máximo. Bom, hoje eu fui convidada aqui para falar sobre a Revolução de Outubro na Rússia, né, de outubro de 1917. Antes de falar explicitamente sobre a Revolução, a gente tem que falar um pouco sobre seus antecedentes, né? Lembrar que a Rússia, aí na virada do século XIX para o século XX, né, era um país capitalista já, com algumas indústrias importantes, né? Lenin considerava, né, a Rússia, desse período, um país de capitalismo de nível médio, quer dizer, não era um país altamente industrializado, mas tinha, né, empresas capitalistas importantes. E tinha também um movimento operário importante nas principais cidades, né? Principalmente Moscou, São Petersburgo, naquela época se chamava São Petersburgo, né? Depois, na época soviética, foi Leningrado, agora voltou a ser São Petersburgo, mas a grande maioria da população russa, aquele colosso, né, que era a Rússia, e continuou sendo, era população camponesa. Então, mais de 80%, perto de 90% da população era de camponeses, que, inclusive, sujeitos a uma exploração de tipo feudal, né, que existiu na Rússia até os anos 1960. Só aí que foi, né, abolida, superada, né, essas relações de caráter feudal na Rússia. Então, era um país que, se por um lado já tinha um avanço capitalista, por outro lado, né, preservava relações pré-capitalistas ainda muito fortes. É interessante ressaltar que, na Rússia, durante todo esse século XIX, principalmente mais para o final do século, né, nós encontramos uma intelectualidade revolucionária, inclusive, muito importante. O que o Lenin, inclusive, e outros, né, marxistas e comunistas depois chamavam de democratas revolucionários. Então, vocês vejam, já no meados do século XIX, tinha intelectuais, né, que, com ideias extremamente avançadas para a época, né, como o Belinsky, o Herzen, né, especialmente o Chernyshevsky, que Lenin valorizava muito,
que chegou a ter ideias extremamente avançadas e propostas revolucionárias, embora não chegassem ao marxismo, ou seja, foram mais ou menos contemporâneos de Marx, né? Mas não chegaram ao marxismo. O Chernyshevsky chegou perto. E vocês vejam que o que era o avanço dessa intelectualidade russa, quer dizer, era uma intelectualidade que já nos anos 80, 90 discutia Marx. O Capital de Marx foi traduzido na Rússia ainda na década de 60, acho que 1867, se eu não me engano. Quer dizer, então, as obras de Marx e Engels eram conhecidas, não todas, mas algumas eram conhecidas na Rússia nessa época e discutidas por esses intelectuais. Havia círculos, né, de revolucionários, inclusive os populistas eram importantes, né? Eles se reuniam, discutiam, procuravam, inclusive, organizar e mobilizar principalmente os camponeses, né? Os populistas trabalhavam principalmente junto aos camponeses. E Lenin, que nasceu em 1870, né? Já perto a partir de 87, quando o irmão dele era anarquista e enfim, participa de uma revolta contra o czar na época, né? E depois isso enforcado, né? Assassinado. Isso causa um grande impacto em Lenin, que tem só 17 anos na época. E existe até um episódio conhecido dessa época, né? Que o Lenin, que já era uma pessoa, um jovem interessado, né? Nos problemas sociais da Rússia, né? Das desigualdades gritantes, que o Lenin diz: nós iremos por outro caminho, que não seria aquele caminho, né, do terror, seguido pelo irmão dele e por outros jovens, né, que também empolgados com as ideias revolucionárias. Então, Lenin, cerca dos 20 anos, nesse período, aí, com 20 e poucos anos, está estudando seriamente a realidade da Rússia e o marxismo também. Ele considerava um grande professor dele, o Georg Plekhanov, que foi realmente um marxista muito importante, marxista de cátedra, como eram conhecidos. Quer dizer, havia cursos de marxismo, jovens estudantes, principalmente, jovens intelectuais, se reuniam para discutir o marxismo e discutir os caminhos, né, que era necessário seguir para mudar aquela situação da Rússia, para fazer a revolução na Rússia. E vocês vejam como isso é importante, ter uma teoria revolucionária para poder dirigir a revolução. A revolução não se faz só com vontade, com desejo de mudar as coisas. Precisa conhecer profundamente o país que se quer transformar, né? E, ao mesmo tempo, ter instrumentos teóricos, dos quais o marxismo, sem dúvida, é o mais importante, para realizar essa transformação. E Lenin justamente vai entender isso, ele tem 20 e poucos anos, vocês vejam, com 25 anos, em 1895, ele lança um livro, uma obra fundamental, que vai ser o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, em que ele vai estudar justamente as particularidades do capitalismo na Rússia. Ele não vai repetir o que o Marx escreveu para a Alemanha e para a Europa Ocidental, né? Ele vai se basear em Marx para, de forma criativa, estudar, entender e elaborar, né, a realidade russa. Então, esse desenvolvimento do capitalismo na Rússia, o título dessa obra de Lenin, vai ser importantíssimo como uma orientação de o que os revolucionários, né, os comunistas, que vão se chamar depois os bolcheviques, melhor dito, têm que fazer na Rússia, quer dizer, conhecer bem essa realidade. A Rússia era um país camponês, isso era necessário saber. Como será essa revolução num país desse tipo, que já tem um capitalismo de nível médio de desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, tem 90% da população camponesa com relações ainda pré-capitalistas no campo. Então, essa preocupação de Lenin com a teoria, né, e não era só Lenin, era todo um grupo, né, de intelectuais revolucionários russos que vão ao povo, inclusive eles têm jornais já na Rússia, são perseguidos, né, são presos, são mandados para a Sibéria, exílio na Sibéria, o próprio Lenin, né, passa lá um período, agora não me lembro exatamente quantos anos,
na Sibéria, exilado, passa preso em São Petersburgo. Nesse período ele está preso, mas ele está escrevendo, ele está estudando. Na Sibéria, idem. Né? Mas não era só o Lenin, vários deles nessa situação, que se reuniam para discutir e travavam contatos com setores operários, principalmente em Moscou e São Petersburgo. Já tinham esses contatos, já procuravam se reunir, tinham círculos de discussão. Quer dizer, então, isso está acontecendo ainda na década de 1890 e no início, ali na virada do século, né? Todos esses esforços, quer dizer, o projeto de Lenin era justamente conhecer bem a Rússia, elaborar teoricamente um projeto de transformação revolucionária dessa sociedade de acordo com a teoria marxista, mas não simplesmente aplicando de forma dogmática essa teoria, mas sim de forma criadora, né? De instrumento capaz de realizar essa transformação. Então, vocês vejam, acho que tem um ensinamento muito importante para nós, para todos aqueles que pretendem a transformação, no caso nosso aqui, da sociedade brasileira. Sem teoria revolucionária não vai se conseguir isso. Vai se cometer erros seríssimos, por melhores que sejam as intenções. A experiência do PCB é reveladora nesse sentido. O próprio atraso cultural no Brasil não permitiu que se elaborasse até hoje, né, uma teoria do Brasil, da transformação revolucionária do Brasil. Então, resultado que está sempre se cometendo erros. Hora você vai para a esquerda, hora você vai para a direita, inúmeros erros, apesar de todo o heroísmo desses revolucionários, desses comunistas, viu? Que com muita vontade, com muita disposição, com muito heroísmo, morrem até pela causa, mas não tem uma teoria correta, que não adianta ter teoria errada, uma teoria correta, que os oriente, né, em sua atividade revolucionária. Então, isso é muito importante, por isso que eu estou dando todo esse destaque a essa questão, né? Inclusive a preocupação de Lenin e dos seus correligionários. A partir de toda essa elaboração, de toda essa discussão, né, inclusive o Lenin vai descobrir, isso vai ficar depois mais claro, já aí em 1915, quando Lenin, 16, lança o livro dele, uma obra importantíssima também, O Imperialismo, a Fase Superior do Capitalismo, o Lenin vai ver que, diferentemente do que Marx tinha visto, tinha estudado, que era o capitalismo da livre concorrência, naquele período, na virada do século XIX para o século XX, o capitalismo tinha chegado na sua fase imperialista, ou seja, da dominação do que o Lenin chamava do capital financeiro, a fusão do capital bancário com o capital industrial. Não vou aqui me aprofundar nisso, né? Mas é uma tese fundamental para entender as transformações que tinham se dado no mundo capitalista, tanto na Europa Ocidental como na Rússia e nos países mesmo do chamado Terceiro Mundo também, nos Estados Unidos e na América do Norte. Quer dizer, o Lenin não se limitou, e os seus correligionários também, a repetir o que Marx tinha escrito para determinada época. A partir de Marx, elaboraram, né, uma teoria que desse conta das novas realidades. Então, isso também foi muito importante. Mas, enfim, a teoria do imperialismo, propriamente de Lenin, vai se desenvolver nesse processo de luta, né? E seu ápice, digamos, vai ser o lançamento desse livro dele, O Imperialismo, a Fase Superior do Capitalismo, né? Quando é em 1903, sem entrar em muitos detalhes, afinal, cria-se o chamado Partido Bolchevique. Há uma cisão entre os próprios revolucionários russos, daí que surgem os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques são aqueles que ficam com a maioria do Congresso, e os mencheviques são derrotados, ficam na minoria e saem. Uma diferença fundamental entre mencheviques e bolcheviques é que os mencheviques eram reformistas. Então, qual era a tese principal? Enquanto os bolcheviques diziam: não, existe na Rússia condições de a gente preparar, né, com um partido revolucionário à frente, enfim, preparar a revolução, eles diziam: não, tem que esperar que na Rússia se desenvolva um capitalismo no nível do capitalismo que tem na Europa Ocidental.
Então, um país camponês como a Rússia, não é possível pensar em revolução. Tem que esperar, né, o dia em que realmente o capitalismo estiver desenvolvido na Rússia. Então, essa é uma discussão muito séria. Claro que tinha outros problemas aí em questão, mas essa era uma das questões fundamentais. E o grande teórico marxista alemão, o Kautsky, Karl Kautsky, também era defensor dessa tese dos mencheviques. Então, vocês veem que essa tese tinha muita força. E Lenin, principalmente, e também seus correligionários, lutaram ferozmente, com muita ênfase, com muita teoria, com muito estudo, para mostrar que, mesmo na Rússia, era possível caminhar para a revolução. Tinha que preparar. Então, o problema da preparação da revolução. Em primeiro lugar, uma teoria correta, né, baseada no conhecimento da realidade e no marxismo, como instrumento. Né? Então, a importância de criar uma organização, né, política, um partido político. Sem isso, sem um partido político para dirigir esse processo de formação de quadros, de formação de gente, né, capaz de liderar esse movimento, com ideologia, de formação, conhecimento teórico, né? Sem isso, não vai ser possível, né, conduzir o processo revolucionário. Então, a importância da organização e, ao lado disso, da formação política e ideológica. Então, a criação de jornais. Vocês veem com todas as dificuldades, quer dizer, nesse processo, o czarismo estava lá. E o czarismo era de uma violência assustadora. Não existia democracia burguesa na Rússia, nem parlamento funcionando, nada disso. Era repressão mesmo. Né? Ou ia preso, ou ia para o exílio na Sibéria. Vocês podem imaginar o que era a Sibéria naquela época, era o fim do mundo. O sistema de comunicações, em geral, era super precário na Sibéria, então levava-se dias viajando lá para chegar na Sibéria. Né? Ou então o exílio, expulsão do país. Então, uma grande quantidade de revolucionários russos viveram no exílio anos, inclusive Lenin e a Krupskaya, né, a companheira dele, que era uma revolucionária também. Isso, viveram anos ali, entre Suíça, França, Inglaterra, né? Enfim, por aqueles países ali, a Alemanha, né? Eles se moviam, se reuniam, discutiam e publicavam, editavam jornais e revistas que entravam clandestinamente na Rússia. Entravam clandestinamente na Rússia e eram distribuídos também clandestinamente. Não tinha a menor chance de trabalho legal. Isso inexistia. Então, era um trabalho todo clandestino. Vocês tinham os estafetas, aqueles camaradas. Isso tinha que ter uma organização partidária. Sem isso, não funcionaria. Então, todo esse trabalho era feito, né, pelo partido, jornais de vários níveis, né, revistas, livros que eram publicados na Europa Ocidental, naqueles países ali onde existia a democracia burguesa, né, e enviados para a Rússia por pessoas que viajavam para lá, né, e faziam esse trabalho. E, ao mesmo tempo, né, aqueles que podiam estar na Rússia ou se mantinham clandestinos na Rússia, faziam um trabalho de levar organização aos trabalhadores, principalmente aos trabalhadores das fábricas. Né? Então, nas principais fábricas, havia todo um trabalho de organização comunista, ou seja, bolchevique, com a formação de quadros. Aí, na Europa Ocidental, tinha escolas desse partido, em que militantes mais destacados, né, operários que se destacavam na Rússia, alguns intelectuais, estudantes, iam para lá para participar de cursos, né, de marxismo, de cursos com Lenin, com esses revolucionários russos, né, que se encontravam no exílio. Isso durante anos. Em 1905, houve uma revolução importante na Rússia. Uma revolução que Lenin chamava depois de ensaio geral para a revolução. Surgiram espontaneamente os soviéticos. Soviéticos em russo, conselhos de operários.
surgiram espontaneamente nesse processo revolucionário. Ninguém criou. É outra questão que é importante a gente destacar. Quer dizer, você não cria revolução, não tem partido, não tem teórico que vá criar a revolução. A revolução surge de condições específicas. Nesse caso da Revolução de 1905, foi muito importante a guerra russo-japonesa, que causou muito descontrole muito grande no país, crise muito séria, e isso, insatisfação grande, né, nas cidades, principalmente. Então, houve essa revolução que foi derrotada. Né? Grandes lutas, né, principalmente em Moscou, né, São Petersburgo também, algumas outras cidades, mas que foi sufocada com imensa violência. E a posição dos bolcheviques nessa revolução, né, tem trabalhos de Lenin também, livros, inclusive, escritos a respeito, né, ele mostrava que era uma revolução, no caso da Rússia, democrático-burguesa. O que significava isso? Ele dizia, o capitalismo na Rússia ainda é pouco desenvolvido. Então, é importante contribuir, né, para que o capitalismo se desenvolva mais e, com isso, realmente, as condições para a Revolução Socialista amadureçam. Né? Às vezes, isso ele estava vendo concretamente naquela Rússia czarista, que não fazia muito tempo tinha se emancipado, né? Os servos tinham se emancipado, porque na Rússia tinha servidão feudal, até 1867, se não me engano, por aí, enfim, a década de 60. Então, esse campesinato era realmente muito atrasado, né? Mas sonhava com ter o seu pedaço de terra. Né? Então, era necessário fazer várias transformações de caráter democrático burguesa, porque isso não existia na Rússia, democracia burguesa. Quem dominava era realmente o czarismo. Então, Lenin vai falar que essa Revolução de 1905 tinha esse caráter democrático burguesa. Lamentavelmente, nós aqui, os comunistas brasileiros, o PCB, fomos, em falta de teoria própria, né, copiar a experiência russa. Então, lá, Lenin, 1905, nessas condições, tinha escrito, né, Duas Táticas da Social-Democracia na Revolução Russa, o título do livro dele, um livro que mostrava que lá era necessário essa Revolução Democrática brasileira, então transportou-se para cá também Revolução Democrática Burguesa, que virou Revolução Nacional e Democrática e tal. Quer dizer, no fundo, uma cópia, um dogmatismo que não era por maldade, não era por desconhecimento realmente. Na falta, na ausência de uma teoria própria, de uma elaboração própria, você vai fazer o quê? Copiar modelo, ainda mais um modelo como o russo, que realmente tem um impacto enorme em todo mundo, né? Então todos queriam imitar esse modelo. Mas lá no pé. Só que não dá certo imitar modelo, né? Esse aqui é o problema. Olha, muito bem. Isso. Agora você está com ele. Bom, então, isso, imitar modelo realmente não funciona. Isso já, depois tentou-se imitar outros modelos, modelo chinês, modelo cubano, nada disso deu certo, porque a especificidade para cada país é fundamental. E justamente o grande mérito dos revolucionários russos, em particular de Lenin, foi entender, estudar e conhecer as particularidades da Rússia, que eram diferentes daquelas das quais tinha tratado Marx, embora, fundamentalmente, as principais teses, a principal teoria marxista de socialismo científico, elaborados por Marx e Engels, continuassem válidos e continuam válidos, na minha opinião. O problema é você saber aplicar criadoramente, né, isso a cada realidade concreta, específica em sua época, porque as épocas também mudam. Né? Bom, então, essa questão, né, da formação do partido, tem uma obra fundamental de Lenin, né, que quem se interessa por isso deve ler, que é O Que Fazer, de Lenin. Inclusive, ele se inspirou muito naquele revolucionário Tchernyshevsky, que eu já falei aqui, que tem também, né, um livro chamado O Que Fazer, mas com outro caráter diferente. Né? Mas também é um livro pela Revolução, né? Como ele via a Revolução na época. Bom, o Lenin, como eu já falei aqui, ele desenvolveu a teoria do imperialismo, né?
E o Partido Bolchevique, durante aqueles anos todos, inclusive combatendo os mencheviques, os reformistas, várias correntes que existiam, correntes de pensamento, né, no movimento revolucionário russo. Eram várias correntes, né, em que os bolcheviques travavam luta, inclusive através da imprensa, através dos órgãos escritos, né, e através de congressos vários. O Partido Bolchevique fez vários congressos no exílio, porque na Rússia realmente não havia menor condição, né, diante do despotismo, né, do czarismo russo. Quer dizer, realmente era algo impossível, muito difícil, mas mesmo assim havia um trabalho de organização, né, nas fábricas, né, nos principais concentrações, né, operárias, principalmente, havia um trabalho de formação de quadros, né, e de esclarecimento e de organização, fundamental. Lenin dava uma importância enorme à organização. Em 1917, surgem as condições para a Revolução. De novo, quer dizer, ninguém criou, elas surgiram da própria realidade. A guerra teve uma importância enorme. Era o final da Segunda Guerra Mundial, né? Você sabe, começou em 14. Então, essa guerra mexeu com toda a Europa de uma forma assim, fundamental, né? E com a Rússia também. A situação da Rússia era muito difícil, era uma crise terrível. Os camponeses, né, o operariado, mas principalmente a grande maioria do exército russo era de camponeses, morrendo na guerra, né? Fome, falta de pão, né? Isso, vocês vejam, o camponês foi para a guerra, né? Foi recrutado para a guerra, milhares e milhares, milhões de camponeses. Aí ficaram as mulheres com as crianças no campo. Isso prejudicou muito a lavoura, o abastecimento, né? Então, a situação era crítica na Rússia, de fome mesmo. Resultado que surge uma primeira revolução em fevereiro de 1917, que parte que é uma revolução burguesa. Quer dizer, ali o que acontece? A burguesia assume o poder, mas é a burguesia. O proletariado ainda não tem força para isso. Mas, novamente, surgem sovietes de operários, de camponeses e, interessante, de soldados nas unidades militares, né, do exército russo que está em guerra. E os bolcheviques têm uma penetração grande aí nesses sovietes, mas não são maioria nesses sovietes. É interessante dizer que ainda em janeiro tem uma declaração do Lenin em que ele, no exílio, ele estava no exílio, né, na Europa, ele dizia que achava que não ia ser para os dias dele a revolução na Rússia. Interessante isso. De repente, essas condições surgiram. Surgiram no bojo da guerra, no bojo de uma situação em que, como é definido também, assim, com muito talento pelo Lenin, né, a Rússia tornou-se o elo mais fraco da cadeia do imperialismo, do capitalismo. Quer dizer, era o ponto em que as contradições tinham se tornado mais sérias, aquele regime de czar, né, em que a burguesia também estava descontente e até toma o poder, né, em fevereiro de 1917. Né? A insatisfação do povo era gigantesca. É interessante que as mulheres operárias tecelãs das fábricas de São Petersburgo saem para a rua, fazem uma manifestação gigantesca que praticamente dali surge a Revolução. É muito interessante, né? A gente aqui, estou vendo que tem várias mulheres presentes, a gente destacar esse papel das mulheres, que já tinha sido fundamental na Comuna de Paris, de 1871, que esse ano está se falando muito, porque são 150 anos da Comuna de Paris. As mulheres ali foram fundamentais na luta da Comuna, no estabelecimento e na defesa da Comuna. Não vou entrar agora aqui na história da Comuna, mas é uma história super interessante de conhecer e que teve também um papel muito importante na inspiração de Lenin e dos bolcheviques. Quer dizer, foi a primeira revolução proletária vitoriosa que conseguiu tomar o poder. Ficou 72 dias só no poder. Foi derrotada, sangrando, foi assim, um banho de sangue, né? Mas
foi uma primeira vitória do proletariado, né, francês, no caso, que assumiu o poder, né, e foi derrotado, com certeza, mas assumiu o poder durante 72 dias e tomou uma série de medidas muito interessantes, inclusive em relação às mulheres, que desempenharam um papel decisivo. Então, aí, na Revolução Russa, também, as mulheres saíram para a rua, isso aí, em fevereiro de 17. Praticamente, elas tiveram um papel decisivo para empolgar, né, o movimento operário nesse processo revolucionário, né? Então, surgiram condições propícias, que eram quais? Desespero com a guerra. Ninguém aguentava mais a guerra, inclusive os camponeses. Aquela massa de camponeses, né, não aguentava mais a guerra, era uma miséria, estavam morrendo ali, não se sabiam por quê, né? Quer dizer, os interesses ali dos maiorais da Rússia, do czarismo, né, levando à frente aquela guerra, e o povo totalmente sem pão, né, que é o alimento básico, ainda mais naquela época era o alimento básico, quer dizer, o abastecimento de trigo cai violentamente, né, e os camponeses querendo terra também. Então, os bolcheviques tiveram sensibilidade para perceber isso. Mas antes de chegar aí propriamente na tomada do poder, em 1917, né, pelos bolcheviques, pelo proletariado, né, nesse período, vocês vejam, surgem essas condições propícias, uma situação revolucionária. Lenin chamava que se formara uma situação revolucionária na Europa, em toda a Europa, e na Rússia em particular. A Rússia era o elo mais fraco dessa cadeia do capitalismo, né? Então, interessante, do imperialismo, inclusive. A Rússia era um país imperialista também, né? Com colônias, inclusive, né? Então, o Lenin vai ter uma sensibilidade muito grande de perceber essa situação revolucionária, e depois da Revolução de Outubro, né, que a burguesia liberal tomou o poder, ele percebe qual é o momento, né, que é preciso se preparar para tomar o poder. Enquanto os mencheviques, no caos que lá na Alemanha, né, e uma série de outros reformistas dizem não, a Rússia é um país atrasado, tem que esperar que o capitalismo se desenvolva para a gente poder pensar em o proletariado, fazer uma revolução socialista, em que o proletariado assumir o poder, né? O Lenin diz, não, é agora que a gente tem que se preparar para isso. E ele está no exílio, toma um trem lá através da Finlândia, desembarca, né, em São Petersburgo, em abril de 2017, e lança a palavra de ordem: todo poder aos soviéticos. Os soviéticos tinham se criado já desde fevereiro. Já havia uma tradição na Rússia, né, que vinha da Revolução de 1905. Por isso que o Lenin tinha chamado 1905 como ensaio geral da Revolução. Quer dizer, foi um ensaio para essa Revolução de 17. O Lenin é torpedeado, inclusive na direção do Partido Bolchevique, que não entende que era justa essa palavra de ordem, né? E ele lança um documento, em 13 de abril, em que ele justamente desenvolve essa ideia. Quer dizer, os soviéticos estavam lá, tinham se formado. Era necessário que os bolcheviques trabalhassem nos soviéticos até para conquistar a maioria, a hegemonia nesse soviético. E quem tinha hegemonia eram os mencheviques. Então, era necessário fazer esse trabalho, né, levar as palavras de ordem, né, dos bolcheviques para preparar a revolução e assumir o poder. Todo o poder aos soviéticos. Lenin levanta. Então, é uma discussão enorme, mas o Lenin, primeiro, tinha uma grande convicção, né? Grande conhecimento, né? E grande capacidade de convencimento. Enfim, ele vai enfrentar uma discussão muito árdua com os próprios dirigentes do Partido Bolchevique, mas vai conseguir convencer a maioria e o Partido Bolchevique vai se empenhar. Durante aqueles meses, né, que vão até outubro, hoje é novembro, porque na Rússia, outubro, pelo calendário antigo, era outubro, e pelo 25 de outubro, que foi, digamos assim, dia da Revolução, e pelo calendário novo, né, é 7 de novembro. Mas, enfim, ficou conhecida como a Revolução de Outubro, né? Então, nesses meses, entre a chegada de Lenin em abril até outubro, né, 1000 coisas acontecem. Não vou narrar aqui, né? 1000 coisas acontecem, né? Há um momento, inclusive, que o Lenin e os bolcheviques têm que passar
para a clandestinidade, que a repressão é muito grande. E vocês vejam, nesse momento, o Lenin está dirigindo o processo revolucionário, mas, ao mesmo tempo, está elaborando a teoria, porque sem teoria não vai. E teoria em função daqueles acontecimentos. E, em condições muito difíceis, na clandestinidade, o Lenin escreve uma obra espetacular dele, que também recomendo que leiam, está traduzido aí, O Estado e a Revolução. Então, ele mostra, né, que o Estado tem que ser tomado, o poder tem que ser tomado pelo proletariado, no caso, pelos soviéticos, né? O novo poder soviético vai ser o poder dos soviéticos. E arrancar, quebrar essa máquina do Estado burguês e construir outra a serviço dos interesses da classe operária e dos trabalhadores contra a burguesia. Então, são teses que ele realmente extrai de Marx, mas ele adequa àquela realidade e dá uma arma teórica para os comunistas, para os bolcheviques, né, de como conduzir a revolução naquela época, naquele momento. Tratava-se de tomar o poder, tirar essa máquina do Estado das mãos da burguesia e construir um outro poder a serviço dos interesses dos trabalhadores e reprimir a burguesia, porque a burguesia vai resistir. Então, tem que ser reprimida por essa máquina estatal a serviço, né, dos interesses dos trabalhadores. E dos trabalhadores aí envolvia não só o operariado, como os camponeses, intelectuais, setores, inclusive, da pequena burguesia, né, pequenos proprietários, etc. Quer dizer, aglutinar em torno disso. Então, se avança, né, em direção à Revolução de Outubro. E nessa noite do 25 de outubro, né, qual é a palavra de ordem, né, que é lançada, quer dizer, as condições tinham amadurecido, né? Os bolcheviques já tinham a maioria em muitos daqueles soviéticos, né? Então, Lenin sente que chegou a hora de não vacilar, tomar o poder. Inclusive, existe uma frase dele famosa que ele diz: ou será cedo, amanhã será tarde. Tem que ser hoje que a gente vai avançar para tomar o poder. E no tal palácio que tinha em São Petersburgo, Smolny, onde está reunido o comando da Revolução, né? Existem filmes que mostram isso, né? Quem não viu, existe o filme do Eisenstein, o Lenin em Outubro, né? Que é um filme muito bonito e que mostra esses acontecimentos, né? Do dia da Revolução, do dia do 25 de outubro, da tomada do poder. E qual é a palavra de ordem, né, que é levantada por Lenin e apoiada pelos bolcheviques? Você vê, não é socialismo, nem comunismo, nada disso. É pão, terra e paz. Quer dizer, eram as três grandes reivindicações, né, dos trabalhadores do campo e da cidade. Os camponeses estavam exaustos de guerra, não aguentavam mais a guerra, queriam paz. Essa era uma grande reivindicação. Ao lado disso, pão, quer dizer, organizar a sociedade, né? Organizar a vida, a sociedade, o país, para fornecer pão para a população. E, para isso, era necessário que os camponeses recebessem terra. Então, era a nacionalização da terra, o que vai fazer, né, o poder soviético depois que ele toma o poder. Né? Vai justamente nacionalizar a terra e dividir a terra entre os camponeses. Então, vocês vejam a sensibilidade de Lenin, uma sensibilidade baseada num conhecimento profundo da realidade russa, daquele momento, da conjuntura daquele momento, né? E baseado na teoria. Sem um conhecimento teórico profundo do marxismo, ele não poderia ter elaborado, né, essas consignas, que foram justas e apoiadas. Então, com isso, foi possível, né, tomar o poder, né? Você vê o Kerensky, que era o líder da burguesia liberal, que estava à frente do poder, né? Quer dizer, a monarquia tinha caído, né? A partir de fevereiro. E o Kerensky, que era o chefe, tem que fugir da Rússia, não tem condição de ficar na Rússia, foge escondido, né? Quer dizer, o poder é tomado, né, pelo proletariado que se arma para isso. Né? Grande parte dos soldados do exército que já estavam armados participam do processo revolucionário. Então, vocês vejam como isso é importante, né? Essa revolução que vai se consolidar depois com muita luta. Vocês vejam que depois da vitória
história da Revolução, 14 países imperialistas invadem a Rússia, tem uma guerra civil que dura mais de 2 anos, é um negócio muito sangrento, muito difícil, mas, afinal, a Revolução consegue se estabelecer. Bom, meu tempo está concluindo, né? Eu gostaria de falar 2 coisas. Uma, a repercussão, né, mundial da Revolução Russa. Sem dúvida, foi enorme, gigantesca, porque é a primeira vez, né, que o proletariado toma o poder e consegue manter, e consegue derrotar todos os seus inimigos. Então, isso é realmente algo muito importante, que vai empolgar, né, as pessoas de bem, os proletários do mundo inteiro, inclusive aqui do Brasil, que estava distante, e a propaganda, se você pega os jornais da época, o que se dizia da Rússia era um horror. Os meios de comunicação eram muito precários, né? Comia-se criancinha assada no espeto, né? As mulheres eram coletivas, estrupava-se freiras, falava-se horrores da Rússia, né? Que tinha medo mesmo, que as pessoas não conheciam, não sabiam, não tinham outras fontes de informação. Mas o movimento operário no Brasil, naquela época, dirigido pelos anarco-sindicalistas, vai se entusiasmar com a Revolução Russa, até porque eles não sabiam direito o que era a Revolução Russa, que tinha tomado o poder. Vocês sabem que anarquista é contra tomar poder, né? Depois que eles ficam sabendo, aí já 18, 19, quando começa a tomar conhecimento que na Rússia se estabeleceu o poder proletário, eles vão ficar contra e vão combater. Mas, no primeiro momento, o entusiasmo é muito grande. E entusiasmo que leva algumas figuras do anarquismo mais lúcidas, né, que estão dispostas a realmente realizar a revolução, entendem que sem tomar o poder não vai se conseguir realmente derrotar a burguesia, como o Astrogildo Pereira, né, que era um líder anarquista aqui do Rio de Janeiro. Um escritor de valor, jornalista, né, ele vai entender essa importância da Revolução Russa, vai romper com o anarquista, e ele, com um grupo restrito, né, de outros, na sua maioria ex-anarquistas, vão criar o Partido Comunista, né, em março de 1922. Partidinho muito pequeno, vocês veem que tinha, na época, 70 e poucos militantes no Brasil todo. No Congresso se reuniram 9 delegados apenas, mas o entusiasmo com a Revolução Russa era enorme. O Astrogildo, anos depois, escrevia: nós queríamos fazer a Revolução Russa aqui no Brasil. Se os trabalhadores na Rússia fizeram a revolução, nós temos que fazer aqui. Quer dizer, então, era uma vontade enorme, mas realmente pouco conhecimento muito precário. Esse foi sempre um grande problema aqui nas esquerdas e no comunismo aqui no Brasil, né? Mas, enfim, essa repercussão foi muito grande. A conclusão final que eu quero tirar, né, a partir das coisas que eu disse aqui, que sem organização, sem mobilização, sem formação de quadros, né, e direção política, é impossível vencer, mesmo quando há condições para isso. Quer dizer, sem condições, não tem revolução. Só porque a gente quer, não vai ter revolução. Mas, às vezes, surgem as condições e, na medida que você não tem um partido político organizado para isso, não tem organização, não tem preparação, vai fracassar. Então, essa é a conclusão mais importante. Vocês vejam, essa situação revolucionária que se criou na Europa aí no final da Segunda Guerra Mundial não era só para a Rússia. A Alemanha tinha um movimento por condições de ter realizado uma revolução vitoriosa. Por que a Revolução Alemã, que levou vários anos, tentativas, né, entre 18 e 23, teve várias tentativas, todas fracassaram. Por quê? Traição da social-democracia. O Partido Social-Democrata, né, na realidade, contribuiu para que a Revolução fosse derrotada. E, inclusive, as principais lideranças comunistas, como Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, fossem assassinadas cruelmente. Quer dizer, então, a social-democracia, os reformistas, né, acabaram traindo, né, a Revolução Alemã, que foi derrotada. Quer dizer, o Partido Comunista estava só sendo criado, era muito pequeno ainda, não teve condições, né, de organizar e dirigir essa revolução. Então, a derrota da Revolução Alemã foi algo muito trágico e muito
pesado para os revolucionários russos que contavam com essa vitória da Revolução na Alemanha. A derrota dessa Revolução na Alemanha, como a derrota também de lutas muito importantes na Itália, de revolução, na Hungria, né? Quer dizer, tudo isso levou a que essa situação revolucionária na Europa Ocidental não fosse aproveitada. E isso propiciou, né, que as condições para construir o socialismo na União Soviética ficassem muito mais difíceis. A última coisa que eu diria, como conclusão, a importância de conhecer a realidade, né, do país que a gente quer transformar, né, e de elaborar uma estratégia correta, que deve subordinar-se, né, à tática de cada momento. A tática deve estar subordinada a essa estratégia a cada momento, levando em condições o que o Lenin dizia, e análise concreta da situação concreta. Sem isso não se vai. Mas o instrumental teórico é fundamental. Então, eu acho que entidades que estão preocupadas com a preservação da memória operária, no caso aqui do movimento operário brasileiro, devem levar isso em conta, inclusive na medida que fizerem um trabalho de esclarecimento dos trabalhadores, né, com os quais vocês tenham ligação. Só com vontade, só com coragem, não se faz revolução. Para isso é necessário conhecimento, estudo, formar quadros. Bom, estou concluindo, então, né, agradecendo mais uma vez o interesse, o convite. Quando começar o jornal, pode botar. Estou à disposição para questões, né, para divergências que podem existir, enfim, o que vocês quiserem. Bom, Anita, é um prazer, né, e é maravilhoso ouvir a história sendo contada por quem faz história, né? É muito ruim quando nós somos agentes passivos da história. E nós aqui estamos com 50 pessoas, 50 participantes que têm todo o interesse em ouvir, né, a história contada de nós para nós mesmos, né? Antes de colocar as questões no chat, né, só queria lembrar que ano que vem o PCB faz 100 anos, né? Estaremos no centenário do PCB, né? E aí essa angústia que 2022 nos trará, né, junto com a crise sanitária, né, junto com a pandemia que mata tantos e tantos brasileiros e brasileiras, é um outro marco, né? Então vamos ver o que vem dos comunistas, né, nesse ano do centenário. Eu queria fazer não é óbvio que não é uma provocação, é uma comparação com a Rússia feudal, né, basicamente agrária, como você bem disse, com o Brasil escravocrata, né? Como é que a gente consegue dar um salto de qualidade que o Lenin deu contra todas as teorias de que a revolução viria das mãos da classe urbana, né? do proletariado urbano, tá? Então, eu queria, já na minha questão, como provocação, o que faltaria ao Brasil para que a gente desse esse salto de qualidade, haja vista que em 2021 nós estamos com mais de 200 milhões de brasileiros e quase 60% da população é negra, né? Uma grande massa negra que ainda não foi inserida no mercado capitalista e já está sendo jogada fora, não só pela pandemia, como pela crise econômica mundial e nacional. Tá? E agora a nossa querida Nieta vai colocar mais 3 questões para você responder se achar. Mais 2, então tá bom, Essa provocação toma muito tempo, né? A gente não precisa gastar 1 hora com a provocação. Obrigado. Nieta. Bom, primeiro eu queria agradecer a sua aula, Anita. Foi uma aula muito boa sobre a primeira revolução que se estabeleceu de fato, né, no poder,
E eu gostaria de ressaltar muito essa questão que você fala da necessidade da formação teórica e da organização, que são dois pontos que talvez estejam precisando serem reforçados hoje, né, na nossa luta cotidiana. Achei muito boa a sua colocação a respeito de tudo, mas especialmente dessas duas questões. Bom, a primeira pergunta é de Oswaldo, da ACJM do Rio de Janeiro, e é a seguinte: qual deve ser o caminho da Revolução Brasileira nos dias atuais? Participar de eleições organizadas pela burguesia é suficiente? E tem uma outra pergunta, logo a seguir, do Luiz Mário Petroleiro. Um instantinho. Como? Eleições, né? Não, eu estou anotando, um momentinho, não vai sim. tão rápido. Tá, tudo bem. Pode falar. Posso ir? O Luiz Mário Petroleiro faz uma pergunta que tem a ver com essas duas, que é: o que falta aos camaradas de hoje frente aos camaradas de 1917? Bom, me parece que aí nós temos duas perguntas, não é isso? Mas já teve a primeira feita pelo Alex, né? Isso. Então, ficamos nessas, e depois, se for o caso, tem mais algumas perguntas aqui, mais duas perguntas. Bom, o que faltaria o Brasil, né, para poder fazer a revolução? Eu acho que falta muita coisa. A gente tem que levar em conta que o processo histórico, né, da formação da sociedade brasileira foi muito diferente do processo histórico da Rússia. O Brasil foi um país que chegou tarde, né, ao desenvolvimento capitalista, quer dizer, quando o Brasil foi... Quando os portugueses chegaram aqui, né, o capitalismo já estava bastante desenvolvido na Europa. Isso aqui é verdade. Em 1500 já caminhava-se para a Revolução Industrial. E a forma que os portugueses encontraram, né, de colonizar o país foi através, né, da implantação da escravidão, do escravismo. Né? Então, criou-se no Brasil o que hoje vários estudiosos, pesquisadores chamam, né, de um modo de produção escravista colonial. Quer dizer, essa é a realidade. Quer dizer, então, o escravismo é que predominou. E foi no meio desse escravismo que começou a nascer um capitalismo brasileiro, já aí, a partir mais ou menos meados do século XIX. Mas lentamente, tal, com muitas dificuldades de romper essa casca. Então, foram 4 séculos de escravidão no Brasil. Essa é a realidade. 4 séculos, né, em que um país enorme, em que se formaram oligarquias agrárias, né, muito separadas e tal, mas que se uniam todas em função da manutenção da escravidão, porque esses senhores eram senhores de terras, de grandes propriedades de terra, né, latifundiários, e, ao mesmo tempo, senhores de escravos. Então, para eles, era fundamental manter isso, a propriedade da terra e a escravidão, que era a forma, né, de trabalho que garantia, né, a sobrevivência, os lucros, enfim, dessa sociedade. Vocês vejam, isso levou a que se criasse toda uma ideologia de conciliação. No Brasil, nós não tivemos uma revolução. Os movimentos de trabalhadores, inclusive de escravos, que houve, né, as tentativas de luta, houve muitas, todas esmagadas por inaudita violência. Lembremos de Frei Caneca, né? Lembremos de várias revoluções, para não falar no Tiradentes, né? Enfim, todas as tentativas de luta no século XIX, houve várias, mas antes teve também algumas. Houve vários levantes de escravos, todos esmagados com enorme violência. Então, não houve no Brasil condições de surgir algum tipo de organização popular. Você vê, algo que caracteriza a nós aqui, o povo brasileiro, é a desorganização.
Os comunistas, o PCB, até que quando teve curtos momentos de ilegalidade, tentaram começar a organizar, mas aí vinha uma repressão violenta e acabava com tudo. Afora os erros na estratégia, na tática, na própria política. Erros esses decorrentes, em grande medida, do atraso cultural que existia no Brasil. Era uma das coisas que o Prestes sempre lembrava. Quer dizer, o Brasil, o atraso cultural muito grande. Vocês vejam, o marxismo chegou aqui só no século XX. Lá em 1867, os intelectuais russos estavam lendo o Capital, em russo, traduzido. Aqui no Brasil, em português, o Capital só foi traduzido em 1968, pela editora do N. da Silveira, a Civilização Brasileira. Antes disso, quem quisesse ler o Capital tinha que ler em espanhol, em francês, não existia em português, porque em Portugal tinha a ditadura de Salazar também, não se publicava o Capital em português. Então, vocês veem que era um atraso cultural enorme. A partir de 1924, começou a circular mimeografado, imagina o que era o mimeógrafo da época, mimeografado, de mão em mão, clandestino, o Manifesto Comunista de Marx e Engels. Quer dizer, então, marxismo aqui no Brasil era desconhecido, você não tinha uma intelectualidade que lesse Marx, que discutisse, isso não existia. O atraso cultural muito grande. Os primeiros trabalhos de certa importância sobre o Brasil só vão surgir nos anos 30 do século XX. Antes disso, você tinha os sertões de Euclides da Cunha, não tinha muito mais do que isso, não. Quer dizer, então, um atraso cultural muito grande, muito relacionado com o reacionarismo, o conservadorismo dessas elites brasileiras, que, acima de tudo, sempre conciliaram, tinham problemas entre si, mas conciliavam contra os escravos e os trabalhadores. Vocês vejam, a coisa que esses senhores de escravos mais tinham medo, isso transparece na imprensa deles, do século XIX, todo o século XIX, era o que eles chamavam o exemplo haitiano da Revolução de Escravos que houve lá no início do século XIX no Haiti, né? Muito inspirada na Revolução Francesa. Então, isso era o que mais apavorava essas oligarquias, então era muita repressão. Então, era um clima extremamente desfavorável a qualquer luta revolucionária, as tentativas eram todas esmagadas. E vocês veem, os processos de transformação no Brasil sempre foram lentos, graduais e feitos a partir de cima, sem mudanças, sem revolução. Vocês vejam, a República foi um acordo de cavalheiros, inclusive, com a coroa portuguesa, né? Tardia, no momento que já tinha república aí na América toda, no Brasil ainda não tinha república, né? A república foi só lá no final do século. A independência também foi assim, uma independência, tinha que ter falado primeiro da independência. A independência foi um acordo com a família real. A república foi assim também, um acordo de cavalheiros. A abolição da escravidão também, né, foi feita quando, enfim, não tinha mais como resistir, né, à questão de acabar com a escravidão, mas abandonaram os escravos à sua própria sorte, né, sem nenhuma chance, né, de, enfim, trabalhar, se transformar em cidadãos. No Brasil não existe cidadania, essa que é a verdade. Né? A grande maioria do povo brasileiro não sabe quais são seus direitos, nem os defende. Quer dizer, então, é toda uma formação, né, histórica, que a gente não tem culpa, mas foi a realidade que se deu dessa maneira, né, que prejudicou a organização popular e prejudicou o próprio surgimento do movimento comunista no Brasil, né, e o seu desenvolvimento. Vocês vejam, quando houve, só para dar um exemplo, a Comuna de Paris, 1871, derrotada, sangrenta, né? Alguns daquelas lideranças conseguiram escapar, fugir, tiveram que se exilar. Ninguém veio para o Brasil, muitos foram para a Argentina. Na Argentina foi criado um partido socialista com influências marxistas, né? E aqui no Brasil não aconteceu nada disso. Quer dizer, aqui era o antro da reação. O Brasil era visto pelos nossos irmãos latino-americanos como um país imperialista, e era mesmo, quase que acabou com o Paraguai, matou toda a população masculina no Paraguai, na Guerra do Paraguai. Quer dizer, o Brasil era um país, né, agressor, reacionário, baluarte
da reação nas Américas. A gente tem que reconhecer isso. Entendeu? Então, isso são fatores que atrasam muito, né, qualquer avanço do movimento revolucionário no Brasil. Isso quer dizer que a gente deve desanimar? Não. A gente deve fazer algo que é fundamental, que a companheira levantou aí, né? A questão de formação teórica e organização. E isso pode se fazer desde hoje. E tem gente que está fazendo. Eu fico muito feliz quando eu vejo jovens estudantes estudando marxismo, procurando se aproximar do movimento operário, né? Então, são poucos ainda, mas existem alguns, né? Então, eu acho que o caminho da Revolução Brasileira, hoje, você não tem situação revolucionária no Brasil nem de longe, não tem condição de revolução, né? Não tem organização popular para isso, não tem organização popular para coisas mais simples, que dirá para a revolução. Então, eu acho que quem realmente é comprometido com o processo de transformação revolucionária do Brasil tem que investir principalmente em formação de quadros, ou seja, estudar e conhecer bem o Brasil, estudar o marxismo para ter um instrumento realmente poderoso de não só conhecimento, mas transformação da sociedade brasileira. E encontrar caminhos para organizar os setores populares. Quer dizer, não, falta organização. Eu vejo muito as esquerdas no Brasil hoje, eu chamo de ditas esquerdas, eu acho que é um esquerdismo muito duvidoso. Preocupada, só diz o seguinte: o povo tem que ir para a rua. Gente, vai para a rua desorganizado, volta para casa desorganizado. A gente já viu vários exemplos disso. Inclusive, o movimento pelas diretas. Eu me lembro bem como é que foi. Quer dizer, as pessoas foram para a rua gritar pelas diretas e tal. Houve a derrota, né? Não se conseguiu que as diretas passassem, foi indireta mesmo, e as pessoas foram para casa chorar. Desorganizadas estavam, desorganizadas continuaram. E agora é a mesma coisa. Muita gente insatisfeita, principalmente da classe média, se a gente for ver o povão, chamado povão mesmo, não está nessas manifestações, né, que têm sido convocadas. É basicamente estudante, classe média, né, que vai para isso, grita fora Bolsonaro e vai embora, depois vai para casa. Então, nem o Bolsonaro cai, porque não tem condições para isso, né? O Bolsonaro espertamente foi se apoiar no Centrão, o Centrão domina a Câmara, né? O Arthur Lira já disse que não vai ter impeachment, não tem perigo que não vai ter impeachment. E não se acumula força no sentido de organizar. Dá trabalho organizar? É difícil? É, mas sem isso nós não vamos avançar. Eu acho isso muito importante, principalmente quando estamos falando, aqui são organizações ligadas ao movimento operário, né? Ao movimento metalúrgico, dos metalúrgicos, né? Do Rio de Janeiro e de Minas, 2 centros de memória. Quer dizer, é fundamental encontrar caminhos de organizar os trabalhadores, e organiza em torno de quê? Não é em torno de socialismo, o pessoal não sabe nem o que é isso. É em torno daquilo que eles estão sentindo, das suas reivindicações. Vocês veem, eu falei aí, a sensibilidade de Lenin, na hora da Revolução, ele não estava falando em socialismo, ele estava levantando aqueles problemas que eram sentidos no momento pela massa popular, que era pão, terra e paz. Era isso que o pessoal estava sentindo, era isso que mobilizava. Não adiantava falar em socialismo para aquele povo, porque não era isso que ia mobilizar. Então, hoje, aqui no Brasil, você fazer campanha, você organizar, tem que ser em torno daquilo que o pessoal está sentindo. E reivindicações não faltam, problemas não faltam. Né? Desde a inflação, os mais variados problemas, legislação trabalhista, né? Tem 1000 problemas pululando aí, né? Que aquelas pessoas que, de alguma forma, conseguem chegar a diferentes setores do movimento popular, principalmente dos trabalhadores, tem, eu acho que, a obrigação de tentar organizar em torno disso. E, nesse processo, ir conscientizando as pessoas, dando, enfim, elementos até de teoria, é um processo. Isso não se dá num dia, é trabalhoso. Vai levar algum tempo? Vai. Vai ter revolução de imediato? Não vai. Eu acho que um dos grandes problemas das esquerdas no Brasil é o imediatismo. Sempre quer-se grandes vitórias. E não tem grandes vitórias. Chega a ser a derrota, lamentavelmente é isso. Então, eu acho que, com isso, eu respondi todas as perguntas que foram feitas aqui. Né? Eleições,
é bom participar das eleições, né? É uma tribuna, na medida que você tem alguns deputados, principalmente eleições para isso, órgãos legislativos, né? Quer dizer, em que você vai ter alguns porta-vozes que vão poder, de alguma forma, levantar as questões populares, mas só isso não basta. Inclusive, se não houver organização popular, esses deputados vão ficar lá isolados e sem força, sem condições de conseguir conquistar alguma coisa. Se eles conseguem conquistar alguma coisa, é quando tem apoio popular. Para ter apoio popular, tem que ter organização popular. Senão, esse apoio popular fica muito fraco. Vocês veem agora, tem milhares de pessoas na rua, já várias manifestações, fora Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não cai, está lá. Está lá porque não se tem força de organização. Além do mais, falta teoria, compreender que o problema não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um representante de todo um sistema, quer dizer, o grande capital internacionalizado que domina o Brasil. E o Bolsonaro é apenas um peão que foi usado por esse capital e pelos militares, né? Nesse momento que não encontraram um candidato melhor. Eles podem até substituir o Bolsonaro, mas vai vir quem? Vai vir o Mourão, vai vir algum outro que represente bem os interesses do grande capital. Inclusive, se o grande capital internacionalizado, os monopólios, as multinacionais, apoiaram o Bolsonaro, é porque ele veio, junto com ele, a dobradinha do Paulo Guedes, representante legítimo, direto do grande capital. Então, eles apoiaram mais, foi o Guedes do que o Bolsonaro. O Bolsonaro foi um mal necessário. Eles engoliram aí, porque não tinha outro, não arranjaram um candidato melhor. Mas o problema não é o Bolsonaro. E nós, esquerda, comunistas, em vez de procurar ajudar a esclarecer, confundimos a massa trabalhadora. Não ajudamos a esclarecer os trabalhadores. O problema, o Bolsonaro é apenas um representante, no caso. Quer dizer, pode tirar o Bolsonaro, se tiver impeachment pela Constituição brasileira, o que vai acontecer? Vai assumir o Mourão. O Mourão é melhor que o Bolsonaro? Não, é mais educado, né? Mais civilizado, tem uma capa assim, de civilização, mas é tão ou mais reacionário, é um fascista. Quer dizer, o Mourão, o grande herói dele é o Coronel Ustra, ele disse isso, como o Bolsonaro também disse. Quer dizer, então, não nos iludamos, né? Quer dizer, não ia ser melhor. Pela Constituição, não se tem força para fazer revolução no Brasil, no momento, para tomar o poder. Quer dizer, então, teria que seguir a Constituição. Caso houvesse impeachment, que nem isso está havendo, e seria o Mourão, que provavelmente seria pior que o Bolsonaro, que com uma capa de civilidade ia tomar as medidas antipopulares que o grande capital está exigindo num momento de crise muito grave do capitalismo. Então, eles precisam de reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma aí de todo o funcionalismo, né? Precisam disso para assegurar seus lucros, quer dizer, são medidas de caráter profundamente antissocial, antitrabalhador, e despejar nas costas dos trabalhadores, né, todas as dificuldades da crise e garantir os lucros. Vocês veem, as grandes empresas capitalistas lucraram como nunca agora durante essa pandemia. Os lucros são enormes, os banqueiros receberam lucros enormes. Então, realmente, isso é despejar nas costas dos trabalhadores as consequências da crise, que é uma crise grave, não é uma crise fácil de resolver. Essa é a realidade. Para resolver essa crise, precisa ter um governo de caráter popular, que, no momento, não vejo como vai ter. Não tem forças organizadas para conquistar isso. Essa é a realidade. Bom, gente, falei bastante já. Muito bom, Anitta. Anitta, tem mais 3 perguntas? Sim. Você gostaria, Anitta, de continuar respondendo? Se o pessoal estiver interessado... Não tem ninguém abandonando a sala, não, Anitta. Está todo mundo prestando atenção aqui. Não sei se consegue, né? Se consigo, mas pelo menos tento. Bom, algumas perguntas, de certa forma, você já tocou no assunto, ou já até respondeu inteiramente, mas eu vou fazer todas as perguntas porque me parece que é mais democrático. E aí você opta por complementar, talvez, alguma coisa. O Pedro César Batista pergunta por que no Brasil há uma negação por parte de alguns setores da esquerda ao processo revolucionário,
E o que falta para a criação de um partido revolucionário? Então, essa é a pergunta do Pedro. A Cristiane Galarça vai perguntar por que no Brasil há ainda alguns setores ditos de esquerda que repudiam a Revolução Russa de outubro de 1917. E, finalmente, o Henrique... Só um minutinho que eu estou procurando aqui a pergunta do Henrique. A partir dos conhecimentos adquiridos com a Revolução Russa, qual é o seu conselho para a juventude que tem interesse em mudar radicalmente a nossa sociedade? Deu para anotar tudo, Anitta? Deu. O Mergulhão, o professor Luiz Mergulhão, fez uma pergunta também, está no finalzinho do chat aí. Está no finalzinho? Tá. E tem um companheiro Diodoro que ele quer fazer uma saudação como membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro. Acho que a gente pode, excepcionalmente, depois das falas da Anitta, né? Abre uma fala para o companheiro fazer a saudação. Tá. O César, Castro César, também diz que fez pergunta. O César fez a seguinte pergunta. Qual a sua opinião, Anitta, sobre ocupar todos os espaços na sociedade, movimentos sociais, parlamentos e mídia, e demonstrar ao povo que, mesmo que façamos o melhor, teremos que formar quadros nesta caminhada, e, ao chegar ao poder, iniciar a luta de rupturas, a revolução proletária? Aí ele pergunta, isso está certo, né? Qual que seria a sua opinião? E mais uma pergunta do Francisco Gomes. Como é possível congregar as iniciativas de criação de centros de formação, tal como propostos pelo Glauber Braga, com a multiplicação de canais de YouTube pela esquerda? É possível sonhar com uma TV revolucionária, com a universidade popular? Então, ele está fazendo aqui a multiplicação de canais, né? YouTube pela esquerda, TV revolucionária e universidade popular. É possível tudo isso, né? E o Luiz Eduardo Mergulhão pergunta. Pode falar, Anitta? Pode falar. Os partidos comunistas fizeram uma leitura dogmática da Revolução Russa? Você localizou mais alguma pergunta? Acho que não, né? Acho que está basicamente isso. Tem uma pergunta do Charles Gentil. Anitta, o que envelheceu no marxismo e o que continua atual? É isso? É isso. Anitta, só queria registrar que a nossa querida Elina Peçanha também está na sala, tá? Então, o Amorge completa os 2 centros de formação da memória operária, né? Sem a Elina, os nossos centros de formação não andam, né? Uma grande companheira e colaboradora. Bom, em primeiro lugar, agradecer a Elina a presença dela, né? A professora Elina Peçanha realmente faz um trabalho fundamental à frente do Arquivo da Memória Operária do Rio de Janeiro já há bastantes anos, né? Bom, eu vou tentar abordar assim, de uma maneira mais resumida, né? Bom, eu acho isso, o que falta para a criação de um partido revolucionário no Brasil? Eu acho que eu já mais ou menos deixei claro, quer dizer, tem que surgir condições para isso, né? Não é só porque a gente quer que se crie um partido.
o grande, não só Lenin, mas depois um outro teórico importante do marxismo revolucionário, fundador do Partido Italiano, o Antônio Gramsci, escreveu bastante a respeito disso também. Quer dizer, tem que haver um conjunto de condições, né? Primeiro, lideranças, né, com capacidade de elaboração, com conhecimento de marxismo, né? Mas essas lideranças sozinhas não vão resolver nada se não tiver trabalhadores dispostos a se organizar, né? E a participar, né, desse movimento, quer dizer, da criação de um partido. Quer dizer, tem que haver esse conjunto de condições que não surgem só porque a gente quer, isso tem que amadurecer na sociedade. Então, isso, não sei se no Brasil, no momento, existem condições para isso. Eu não estou vendo essas condições. Francamente, não estou vendo. Às vezes tem que esperar, aguardar. Não adianta, uma das coisas que o Prestes dizia também, uma das qualidades do revolucionário é ter paciência, entre outras, né? Realmente, ter paciência, porque às vezes você não pode fazer certas coisas que você gostaria. Aí cai-se no voluntarismo. Né? Quer dizer, vamos fazer da nossa vontade. Então, eu acho que, no Brasil, no momento, a tarefa principal das pessoas que estão, de alguma forma, né, comprometidas com os interesses populares, com os interesses de fazer avançar o processo revolucionário no Brasil, é investir, encontrar formas, né, de investir na organização popular, né, que tem que ser em torno das reivindicações dos diferentes setores populares e, ao mesmo tempo, procurar, né, isso, dar consciência, mobilizar, enfim, não é uma tarefa fácil. Tem que ser hierarquizado isso. Você não vai investir num setor que você vê que não tem perspectiva, tem que investir num setor que seja possível. Vocês vejam, um exemplo, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, eles têm um trabalho, né? Aí são justamente junto aos trabalhadores sem terra, de organização, de conscientização, tem escolas, discussão, né? Cabe saber se a orientação política é a mais correta. Eu tenho minhas dúvidas em alguns aspectos. Né? Então, aí entra o problema da elaboração teórica, que não adianta você organizar e você preparar, né, se não tem uma consciência, uma orientação política correta. Quer dizer, foi o caso do PCB. O PCB teve milhares de quadros heróicos, mas que não tinham orientação teórica correta. Quer dizer, muitos erros foram cometidos fruto das próprias condições também do Brasil, que não permitiram que se tivesse um conhecimento melhor. Quer dizer, o atraso no Brasil, não havia pesquisa no Brasil. A pesquisa, realmente, da sociedade brasileira, ela se desenvolveu principalmente com os cursos de pós-graduação a partir dos anos 70 do século passado. Quer dizer, antes disso, se conhecia muito pouco da realidade brasileira. Então, se você conhece pouco, a tendência é copiar modelo. Não é por maldade que se copia modelo. Se copia modelo por falta de outra opção. Então, eu acho que é isso. Não ter grandes esperanças de que, no momento, vai se dar grandes saltos. Eu não acredito nisso. Eu acho que tem que ser realista e começar de baixo. As derrotas foram muito grandes. Uma derrota do socialismo, né, com a derrota do socialismo, a queda da União Soviética, foi uma derrota muito séria para todo o movimento revolucionário mundial. Outra derrota aqui no Brasil, com o golpe de 64. Né? Isso foi outra derrota muito séria. Então, não se sai disso impunemente. Acho que é um processo muito lento, difícil, de reorganização, de reanimação das forças revolucionárias. Como se explica repúdio à Revolução de 27 por alguns setores de esquerda? Olha, é a questão do reformismo, né? Que eu acho que domina hoje as esquerdas, não é só no Brasil, não, no mundo. Isso é fruto dessas derrotas, derrota do socialismo, né? Que, para muita gente, a derrota da União Soviética não foi a derrota do socialismo real por uma série de motivos, de erros, inclusive, que foram cometidos, mas foi a derrota do marxismo, das concepções marxistas. Isso aí eu discordo totalmente. Mas, então, cai no reformismo, naquilo que Lenin tanto combateu lá, os mencheviques, o caos, que eu falei hoje aqui. O que predomina hoje nas esquerdas aqui no Brasil é inegável, é o reformismo. Você não é questionar a própria sociedade capitalista, é simplesmente
eventualmente, fazer algumas reformas do capitalismo, no caso do PT, inclusive do PT no governo. Né? Vamos dar uma melhorada no capitalismo, assegurar almoço e jantar para todo mundo. Acontece que não assegura, porque dentro do capitalismo isso está cada vez mais difícil. O socialismo, aquele tipo de estado de bem-estar social, como houve na época no pós-guerra, na Europa, no pós-guerra, hoje em dia não dá mais, porque a crise do capitalismo é uma crise muito séria, uma crise sistêmica, muito grave. Então, ou se marcha rumo ao socialismo, e para isso tem que ter organização popular, tem que ter consciência, tem que ter partido. Então, é todo um processo que é difícil e grande parte dessas esquerdas não estão afim disso, estão afim de se eleger deputado, presidente, enfim. Quer dizer, você pode olhar o quadro dos chamados partidos de esquerda hoje no Brasil, estão preocupados com o quê? Estão preocupados com a eleição, de se eleger. Isso é que eles estão preocupados. E não de organizar o povo para lutar pelas suas próprias interesses. Então, eu acho que é por isso que as esquerdas... O exemplo russo incomoda. Incomoda. Ainda hoje eu soube, acho que é verdade, que a pessoa que me escreveu é uma pessoa amiga, que em alguns blogs de organizações de esquerda, supostamente de esquerda, no Facebook, estavam dizendo para não vir, estavam sabotando, bloqueando esse evento daqui hoje, esse nosso evento aqui, dizendo que isso aí era negativo, era perigoso e tal, enfim, combatendo. Então, por aí vocês veem. Isso, supostas esquerdas. Ocupar espaços, né? Conselho para a juventude. Eu acho que o conselho é esse, né? Se pode se dar conselho. Conselho não é uma coisa que funcione muito, ainda mais para jovens, né? Mas, enfim, o que fazer, eu acho que é isso. Procurar estudar, né? A juventude precisa estudar, e, ao lado de estudar, encontrar caminhos de organizar. Inclusive, os jovens que estão nas escolas, tanto escolas secundárias como universitárias, organizar seus colegas, né, em torno das reivindicações, que são muitas. O perigo hoje de acabar com as universidades públicas é real, né? Privatizar tudo. Então, é muito importante que os estudantes, né, os jovens estudantes, se organizem, inclusive em defesa da universidade pública, gratuita, né, independente, enfim, autônoma. E os jovens que não são universitários, né, as suas condições de trabalho, de vida, né? Direito ao trabalho, né? Que os jovens, hoje em dia, grande parte dos jovens brasileiros está desempregada, né? Então, luta pelo emprego, contra essa legislação trabalhista aí, extremamente anti-trabalhadores, né? Enfim, se organizar para isso. Mas sempre sem organização, gente, as coisas não funcionam, ou funcionam precariamente. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Tem a questão de ocupar espaços. Sim, na medida do possível, né? Eu acho que a gente ocupa espaços quando tem organização. Se não tem organização, fica impossível, né? Quem é que vai organizar esse espaço? Quer dizer, é preciso ter trabalhadores, ter, enfim, diferentes setores da sociedade organizados que vão poder, né, ter um jornal, ter, enfim, eleger elementos para determinados órgãos, né, para determinados movimentos. Se você não tem organização, isso fica quase impossível. Isso, criar TV revolucionária é muito difícil, né? Isso tem que ter muita força, tem que ter muita organização, né, para você ter instrumentos, né, assim, poderosos de divulgação. Isso não vai se conseguir se não se tiver um poderoso movimento popular. Só com um poderoso movimento popular é que você consegue ter instrumentos, né, da mídia, de influência, né, que consigam se contrapor, em certa medida, aos da burguesia. Os da burguesia sempre vão ser mais importantes. Só vão deixar de ser mais importantes no dia que os trabalhadores tomarem o poder. E que aí vão ter que adotar medidas de repressão contra a burguesia, porque não tem burguesia que não resista, né, gente? Isso não existe. Quer dizer, a burguesia sempre vai defender os seus interesses, né, com unhas e dentes, fazendo de tudo e usando a maior violência contra os trabalhadores para segurar os seus interesses. Isso que a experiência histórica nos mostra em toda parte. E, para isso, tem que estar preparado com setores populares, trabalhadores, organizados e conscientes. Sem isso, não vai se conseguir avançar. O professor Mergulhão pergunta, né, se os partidos comunistas fizeram uma leitura, né, errônea, enfim, da Revolução Russa.
Olha, é muita responsabilidade falar em nome dos partidos comunistas no mundo todo. Eu acho que, em grande parte, talvez. Aqui no Brasil, com certeza, devido a todas as condições que eu já falei, de atraso cultural. Ou seja, como surgiu o Partido Comunista aqui no Brasil em 22? Aqueles heróicos, né, ex-anarquistas que abandonaram o anarquismo, mas que não tinham conhecimentos teóricos e muita dificuldade para adquirir esses conhecimentos teóricos. Não havia pesquisa no Brasil para entender melhor o Brasil. Então, eles criaram um partido, o primeiro congresso do partido, em 22, não tinha nem programa. A proposta do partido era simplesmente aderir, né, às 21 condições da Internacional Comunista. Era isso. Não tinha programa. Só no segundo congresso do partido, já em 1925, é que vai ter o programa. Que programa vai ser esse? Muito cópia do modelo, lá tinham lido, com certeza, as duas táticas da social-democracia na Revolução Russa, do Lenin. Então, também, Revolução Social, democrático socialista no Brasil, algo nesse caminho. Aqui não tinha burguesia para se aliar, eles achavam que a burguesia não dava para se aliar, então vamos nos aliar com a pequena burguesia, com os tenentes, que eram considerados, né, a direção, quer dizer, a representação revolucionária da burguesia, da pequena burguesia. Então, sabe, era toda uma teoria muito precária, porque não era porque não quisesse, é porque não tinha condições. Não tinham condições de ter uma teoria melhor. E, na medida em que a teoria era muito precária, não correspondia à realidade, as derrotas também vinham. Mesmo assim, tiveram algumas vitórias, conseguiram isso ter uma penetração em certos setores operários, né? Conseguiram alguns êxitos, mas isso tudo era muito limitado e depois acabava vindo abaixo, porque tinha uma estratégia errônea e, conclusão, as táticas também eram errôneas. Estou dizendo, não era por maldade nem por traição, era por falta de condições, né, melhores para na minha opinião, eu tenho escrito a respeito disso, o Partido Comunista só surgiu no Brasil, aqui na década de 20, devido à esmagadora influência da Revolução Russa, que empolgou, como disse o Astrogildo, né? Nós queríamos fazer a Revolução Russa aqui no Brasil também. Então, era assim, cheio de boas intenções, voluntarismo, mas não tinha condições concretas, não tinha um amadurecimento do movimento operário, não tinha condições reais no Brasil para criar um partido comunista. Essa é uma opinião polêmica, eu sei, mas é as conclusões que eu cheguei pesquisando, né, esse período. Então, outros partidos comunistas, aqui na América Latina, foi geral. Houve algumas exceções. Por exemplo, o Mariátegui, o revolucionário peruano comunista, né, ele se contrapôs à orientação política que era da Internacional e era da esmagadora maioria dos partidos comunistas aqui da América Latina, na Conferência dos Partidos Comunistas da América Latina, que se realizou em Buenos Aires em julho de 1929. Ali foi consagrada essa tese das etapas, né? Revolução por etapas. Primeiro, um período assim, democrático e nacional, como ficou conhecido aqui no Brasil, e para preparar depois a Revolução Socialista. Isso era unânime. E o Mariátegui, que lamentavelmente estava muito doente e não pôde comparecer, mas mandou a sua opinião através dos delegados peruanos, dizia que não era isso, que aqui na América Latina, para lutar contra o imperialismo, era lutar pelo socialismo, porque as empresas imperialistas eram a representação do capital aqui na América Latina já naquela época. Quer dizer, o Mariátegui tinha uma visão diferente, mas foi derrotado. E morreu logo depois, também não pôde nem continuar, né, a defender as teses que ele defendia. Então, existiam exceções, não era todo mundo igual. Vocês veem, em Cuba, a Revolução foi diferente. As condições foram propícias em Cuba. Também havia um conjunto de condições históricas em Cuba que permitiu, e os revolucionários, o Fidel, principalmente, souberam aproveitar bem aquelas condições. As condições surgiram e o Fidel e o grupo que com ele enfim, começou o processo revolucionário souberam aproveitar bem, principalmente aquele chamado Movimento 26 de Julho em Cuba, né? Que começaram o processo revolucionário. O que envelheceu e não envelheceu no marxismo? Olha, isso é uma pergunta muito difícil de responder. Eu acho que, no fundamental, o marxismo
é uma ciência viva, mas é algo que se desenvolve o tempo todo, um método, uma metodologia, entendeu? Que é importante conhecer para conseguir adequá-la à realidade, fazer o que o Lenin fez. Eu acho que, em termos internacionais, está faltando uma cabeça ou várias, né, um grupo, né, que faça o que o Lenin fez, elabore, né, a teoria da revolução nos dias de hoje, no mundo. Né? Agora, claro que isso tem que ser particularizado, né, para cada país que tem a sua especificidade. Então, eu não acho que o marxismo tenha envelhecido. Agora, a gente vai achar que envelheceu se ficar repetindo dogmaticamente tudo que o Marx disse e o Engels disse. Aí, realmente, envelhece, né? Mas não por culpa dos clássicos do marxismo, por culpa nossa que estamos, né, aplicando erroneamente o marxismo. Porque o marxismo é um método criador, criativo, como a gente pode dizer. Né? A gente tem que saber usá-lo, conhecer. Para isso, precisa conhecer bem a obra, né, dos teóricos do marxismo. Bom, gente, eu respondi mais ou menos. Tentei, né, responder aqui. Não tem também solução para tudo. Hoje de mim tal pretensão. Muito bom, Anita. Você conseguiu tocar em quase todos os pontos que estão sendo discutidos aqui no chat. Né? Então, eu proponho, né, já nas nossas considerações finais, né, nas nossas despedidas, que o Centro de Memória do Rio faça a saudação final, o Centro de Memória de Minas também, e se a companheira Elina quiser fazer pela Morte, para você fechar brilhantemente essas quase 2 horas de ótima interlocução. Tá? Em meu nome, agradeço pessoalmente a tarefa que me deram de estar aqui ao seu lado, né? Te ajudando nessas questões técnicas, né? de site. Aí foi um prazer enorme, né? Já conhecia você do seu trabalho, e é muito bom saber que você está bem, de saúde, né? E na luta firme, né? A nossa principal tarefa, né, perante ao vírus e ao vermes é nos mantermos vivos, né? E a gente está atrapalhando, a gente não morrendo, a gente está atrapalhando muito o avanço do fascismo, né? E vamos ficar juntos nessa luta. Tá? Muito obrigado a todos e todas e todos que estão aqui, e dizer que foi um sucesso. Tá? Nós tivemos mais de 60 pessoas juntos aqui. E te dizer que os sites têm toda razão. É muito perigoso ouvir a gente, né? Ouvir você, ouvir aquelas que querem transformar esse país. Muito obrigado, Anita. Alex, Oi. antes de fazer a minha fala final, eu gostaria de dar a palavra para o César, que pediu para fazer uma saudação para a Anita, e eu só peço, César, que você seja rápido, porque a Anita já deve estar muito cansada e faz tempo que a gente está aqui, né? Pode falar, César. Boa noite, prazer em vê-la, né, ao vivo. Aqui eu tive o prazer de, por 15 a 20 minutos na minha vida, de conversar com o Prestes, ainda vivo. Esse é o segundo grande encontro da minha vida. Muito feliz, estou profundamente emocionado. Saúdo a todos da organização, saúdo a todos do PCB, Partido Irmão. 100 anos serão de todos nós, ano que vem. Todos nós, que nascemos, na verdade, em 1922, aqui no Brasil. Né? E você, Anita, para mim, eu não sei, não tenho nem palavras. Eu estou tão emocionado que eu não sei. É mais fácil eu estar no carro de som e falar para 10 mil pessoas do que falar com você nesse momento. Muito feliz, muitos anos de vida para você, e hoje eu aprendi muita coisa com você. Obrigado mais uma vez. Ok, César. Obrigada a você. Bom, Anita, eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade, sua boa vontade de vir aqui, de nos premiar com tanto conhecimento e uma análise crítica tão importante, tão sólida sobre a Revolução Russa e a sonhada, desejada, tantas vezes querida Revolução Brasileira, que provavelmente não vamos ver,
mas pela qual lutamos, às vezes, a vida inteira, né? Pela emancipação de todos os oprimidos. Então, a sua contribuição foi muito importante. Essa live foi gravada, vai fazer parte do nosso acervo do Centro de Memória de Minas e certamente do Centro do Rio também. E eu espero que, a partir dessa live, a gente consiga conversar com outras pessoas que, como você, têm uma memória de toda a luta que foi travada, que está sendo travada até hoje pela libertação dos oprimidos. E também que seja um estímulo para que outros centros de memória possam se organizar e manter viva, né, essa chama dos nossos antepassados que lutaram por nós e que hoje estamos aqui, né, rememorando. Então, Anita, muitíssimo obrigada. Saúde, força, alegria, fé na vida. Nós aqui também vamos tentar fazer tudo isso. Espero que essa não seja a última vez que a gente converse, todos nós juntos, tentando construir um país melhor. Muito obrigada a todos pela participação, a todos os companheiros do Centro de Memória, tanto de Minas quanto do Rio, que se dedicaram a construir esse momento tão importante. Viva a Revolução de Outubro, viva a Revolução Russa, a organização dos sovietes, e viva a luta do povo brasileiro por dias melhores. Alex, seu microfone está fechado. Estou conversando aqui com a minha estudante de ensino médio aqui, que queria conhecer a Anita. Prazer. Que bonitinho. Muito bom. Você termina, Jaime. Alex? Oi. Passa para o Jaime agora, Anita? Desculpa. Anita. Sim. Jaime. Aí o Jaime encerra. A Anita não acabou? Não, Jaime, ainda tem a Elina, se ela quiser fazer a saudação também. Eu ia agradecer eu estou vendo a Carminha aí ao seu lado, grande companheira. Boa noite a todos, companheiros e companheira Anita. Quem fala? Eu? Queria me agradecer a todos que participaram dessa live. Queria agradecer, em especial, a Elina Peçanha, do Amorge, que foi quem sugeriu e nos deu o prazer de conhecer a professora Anita, o Marquinhos, que sugeriu o Alex como sendo o mediador. Agradecer aos companheiros de Minas, do Centro de Memória de Minas, agradecer ao Centro de Memória do Rio. E, com certeza, eu acho que nós vamos continuar fazendo outras lives como estas, lives que nos tragam conhecimentos, que resgatem a nossa memória e nos dê a certeza de que nossa luta é justa, que nossa luta é correta e que nossos objetivos são os objetivos de todos os trabalhadores, dos explorados, dos proletários, de todo mundo. E a nossa luta pela construção de uma sociedade socialista, pela qual muitos de nós estão há muitos anos e recebendo com alegria quem está chegando e sabendo que nós unidos poderemos cumprir, poderemos conquistar o que sempre queremos, que é uma sociedade socialista. Por isso, viva o socialismo, viva a Revolução Russa de 17, viva todas as revoluções socialistas do mundo. E um grande abraço a todos e faremos outras lives que esperamos que tragam esses conhecimentos, assim como a professora trouxe. Professora, muito obrigada, senhora.
Um grande abraço a todos, em nome do Centro de Memória do Rio de Janeiro. Helena, você quer fazer a saudação final, Boa noite. Helena? Boa noite a todos. Eu peguei esse final dessa atividade, infelizmente, apareceu um compromisso de última hora do qual eu não pude fugir, mas é um prazer enorme estar aqui. Eu acho que nós temos aqui, e a lista de comentários mostrou bem, posições políticas distintas reunidas, mas eu acho que nós não podemos, de forma nenhuma, esquecer que nós estamos aqui hoje honrando o patrimônio fundamental em termos políticos, que é o Partido Comunista Brasileiro. Eu acho que ninguém de qualquer tendência, mas que tem, de alguma maneira, um compromisso com o socialismo, pode esquecer o papel fundamental que o Partido Comunista Brasileiro desempenhou. A perspectiva do Amorja é essa, na verdade, abrir espaço para manifestações diversas de luta pelos direitos dos trabalhadores. E o Partido Comunista Brasileiro, sem dúvida, faz parte essencial, né, desse acervo político, socialista e apontando para a revolução, né, sem dúvida nenhuma, na sociedade brasileira. Por outro lado, uma oportunidade única que vocês tiveram, os centros de memória que promoveram esse importante debate, de estar diante de outro patrimônio. É um patrimônio do Amorja, me desculpe, Anita, é um patrimônio do ensino da história, é um patrimônio da pesquisa da história, e é um patrimônio do Amorja. Eu sempre brinco com ela que ela é a nossa estrela principal. Ela não gosta, porque ela é muito modesta, mas ela não gosta quando eu brinco assim. Mas foi sem dúvida uma oportunidade única de ouvir alguém estudiosa, meticulosa, como a Anita é, curiosa, né? Que encontrou tantos e tantos materiais importantes para reconstruir essa história, né? Ter a oportunidade de ouvi-la e aprender com ela. Eu sempre aprendo, tenho pena de ter perdido, porque eu sempre aprendo muito toda vez que eu ouço a Anita, mas vocês tiveram esse privilégio inteiramente. Então, eu quero agradecer demais por nos terem aceitado como parceiros dessa jornada operária, né? Agradecer novamente a Anita por representar tão brilhantemente o Amorja e dizer que eu espero que, reconhecendo a importância do patrimônio que o Partido Comunista Brasileiro deixou para nós, a gente possa, juntos, nós, de várias tendências, encontrarmos um caminho para sair desse pesadelo político que nós estamos vivendo no Brasil, superar tudo isso e poder construir a sociedade mais justa e inclusiva que nós todos desejamos. Muito obrigada, uma boa noite para todos. Anita, abre seu microfone, por favor. Olha, só agradecer aí, eu acho que realmente vocês foram muito generosos comigo, né? Mas, enfim, eu me esforcei aqui de, na medida do possível, trazer, né, assim, algum resgate da Revolução Russa, que realmente é um assunto vastíssimo, né? Mas o resgate para os dias de hoje, né? Para os trabalhadores dos dias de hoje, né? O que fazer, né? Esse exemplo da Revolução Russa realmente tem que estar muito presente, né? E também a figura de Lenin, né? A contribuição que Lenin deu, né, para o processo revolucionário, acho que é muito importante. Eu destacaria, né, um trabalho que é feito hoje pela editora Boitempo e também pela editora Expressão Popular, duas editoras, né, muito comprometidas, né, justamente com a esquerda, né, e com os interesses populares, que têm publicado muitas obras, né, marxistas, tanto as obras de Marx e Engels, como de Lenin, de Gramsci, né, de outros autores marxistas. Então, muito importante, né, que vocês procurem ler, que orientem os jovens, né, para a leitura dessas obras, né? Principalmente a Expressão Popular procura fazer preços bem
populares, né? Mas, enfim, a própria Boitempo faz muitas campanhas, né, de venda de livros bem mais baratos, né, com preços, né, enfim, mais acessíveis, porque a leitura, o estudo, a formação de círculos de estudo é fundamental. Claro que só isso não vai fazer revolução. É muito importante, como eu já falei, organização, né, mobilização, organização e conscientização. Mas não vai poder conscientizar os trabalhadores sem conhecimento, sem elaboração teórica. Então, são questões que andam juntas, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Se algum saldo sobrar hoje dessa nossa conversa aqui, eu acho que é o que, enfim, mais vai, né, nos alegrar a todos nós, né? Então, agradecer muito a tudo que foi dito aqui, as palavras de todos, da professora Elina, né? Enfim, antiga isso, colega, né, e amiga, enfim, sempre generosa também, que faz um trabalho, como eu já falei hoje aqui, muito importante à frente do Arquivo da Memória Operária do Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigada pela oportunidade e sucesso aí no trabalho de vocês, dos centros de memória, né? Então, que vão para frente, que é importante. Né? Obrigada. Ô, gente, o Henrique queria tocar a Internacional para finalizar. Vocês topam? Se não for na íntegra, né? Porque ela é longa, né? Ok. Se Vai for lá, uma... Só começarmos. Isso, aí fica bonito. Obrigado por essa aula. Vamos terminando com ela, então. Está pronto aí, Henrique? Enquanto o Henrique prepara, vocês podem encontrar a gente no Amorges, né, Elina? Tem YouTube, tem a página na internet e o Centro de Memórias de Minas também já está bem organizado. Aqui no Rio a gente está se organizando também, mas pode encontrar a gente no Amorges. Tá bom? Vai achar fácil a gente lá. Eu não estou conseguindo colocar como para compartilhar a tela, que fica melhor, mas de qualquer forma fica a tentativa. O compartilhamento de tela está desabilitado. Algum vírus bolsonarista entrou aí no seu computador. Na verdade, os organizadores desabilitaram o compartilhamento de tela para quem não é organizador. Se me colocarem como co-anfitrião, eu posso. É um clique. Aí você tem que perguntar para o pessoal que entende disso, como é que se coloca alguém como co-anfitrião. Quem nos colocou foi o dono da sala, né? Mas ele não está no momento. Ele não está no momento. Nós não nós não somos habilitados, né? Nós somos co-host, né? E só falando, porque ele gentilmente cedeu a sala, mas está no hospital com a filha agora, tá? Então a gente presta toda a solidariedade ao companheiro, né? Que não deixou a live cair. Conseguiu. Mas, senhores, se nada somos nesse mundo, sejamos novamente bem unidos, passamos essa luta final. Uma terra sonhamos, a Internacional. Nessa luta.
final. A Internacional. Obrigado, Henrique. Viva a Revolução! Viva a União Viva! Soviética! Viva! Obrigado, Anitta. Obrigado a todos. Obrigado a vocês todos. Estou encerrando a gravação. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Obrigada a todos.